paz do Senhor Jesus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 29 até o versículo 33. A palavra do Senhor diz: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, Jesus, ele traz essa revelação para nós, nos dias de hoje. Se nós olharmos o texto, primeiramente entender que esse texto ocorrido está dentro do sermão profético. Esse texto de Lucas, ele é um texto que é paralelo ao texto que nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 24, também no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 13. Então, esses três evangelhos vão trazer este sermão profético, e quando nós estudamos todos os três, nós vamos ver que um completa o outro. E são lições, são informações, são profecias, são palavras proféticas do Senhor Jesus para fatos que iriam ocorrer após aquele tempo, porque Jesus, quando ele sai, quando estava no monte, ali com os seus discípulos, e eles estavam próximo das oliveiras, e eles viam, olhavam o templo, próximo do templo, e os discípulos falavam com ele, quando ele saía do templo, eles estavam falando com ele, falando sobre a construção. Jesus disse que aquilo tudo iria cair. E quando eles estavam ali no monte, eles vieram pedir mais informações a Jesus, e Jesus começa a falar sobre esses eventos, e fala da destruição do templo, que já ocorreu nos anos 70, após sua morte e ressurreição, e fala também dos eventos que estão para ocorrer na nossa época, que já estão sendo, e outros que ainda estão por vir. E quando ele fala para nós estarmos atentos, olhar para a figueira, essa figueira, ele está se referindo não é uma árvore em si, não é apenas uma árvore, ele tem uma simbologia, Existe algo maior. A gente está falando dessa parábola. E existem algumas linhas de pensamento em relação aos estudiosos bíblicos, que uns identificam a figueira apenas para Israel. Outros identificam a figueira apenas para Jerusalém. Mas eu tenho a visão, assim como existe uma outra linha de pensamento, a qual eu me identifico mais, que vai entender isso conforme o contexto, que tem contexto que verdadeiramente ela vai estar falando de Israel. E existe contexto que ela vai estar falando de Jerusalém, como no capítulo 13 de Lucas. Mas nesse
fato específico aqui, nesse capítulo 29, eu entendo que ele fala de Israel, que está ali, rodeado. As outras árvores, são as nações que rodeiam Israel, as nações árabes, os povos árabes que estão ali em volta de Israel. E são nações hostis. Sabemos que Israel vive cercado de inimigos. Já não pode dormir, porque o inimigo está forte, está ali ao seu lado. E quando ele traz essa informação, ele está falando, olha, o que está acontecendo em Israel. Olha o comportamento das nações que estão ao seu lado. E nós sabemos que desde sempre, Israel sempre viveu em conflitos. E nesse tempo moderno, depois que Israel ficou praticamente destruído quase 2000 anos, sabendo que ele começou essa reestruturação em 29 de novembro de 1947, na ONU, quando aquela sessão presidida pelo brasileiro João Doran ali, quando ele que foi Israel ali foi reconhecido, nação, e a sua independência mesmo se deu mesmo, quando foi lido ali o termo de independência ali no dia 14 de maio de 1948. E sabemos que ao seguir começou, Israel foi cercado por coalizões de povos que tentaram destruir. Israel conseguiu vencer. Nós temos várias outras guerras que Israel venceu de forma, nós podemos dizer que foi milagrosa, foram vitórias milagrosas, e Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, muitas outras guerras, e agora nós estamos vendo esse momento muito delicado, muito tenso, que começou também no momento em que Israel estava despreocupado, que de repente vem essa invasão, um terrorista, o Hamas, que vive sempre provocando esse problema na faixa de Gaza, já é um problema antigo, mas dessa vez a coisa tornou-se muito séria. Então, logo no primeiro dia, foram sequestros, foram mortes de inocentes, foram coisas terríveis que aconteceram. A mídia está mostrando tudo isso aí. E Israel, ele reagiu, está reagindo, está com a intenção de destruir mesmo esse grupo terrorista. Só que para muitos, principalmente inicialmente para os povos árabes e para os defensores, esse grupo não é um grupo terrorista, eles têm outra visão em relação a esses grupos, eles apontam hoje com a ajuda de outros grupos, como o Hezbollah e outros grupos ali no Líbano, e são financiados, geralmente quem está por trás de tudo isso, a Síria, o Irã, a Síria, está todo mundo por trás de todas essas coisas também, desses grupos. E nós estamos vendo esse conflito, essa guerra cada vez mais intensa, escalando com a participação de outros grupos, de nações, outras nações. Dos Estados Unidos está envolvido já, inclusive tem suas bases atacadas, ele também já está atacando também posições de terroristas que estão atacando suas bases. A coisa vai se tornando cada vez mais séria. Sabemos que nações como Rússia, como a Turquia, estão ali também já muito com muito desejo, demonstrando já, se mexendo, se movimentando, com seus olhos para essa guerra, enviando já aviões, preparando já suas frotas, seus navios, para
ajudar, né, o grupo, né? E nós sabemos que é um grupo terrorista, mas eles não assumem desse jeito, não veem dessa forma. E com tudo isso, a escalada desse conflito, dessa guerra, vai se tornando cada vez mais séria, né? Com o envolvimento de vários nações, porque os blocos já estão se formando. Aqueles que vão ser a favor de Israel e os que vão ser contra. Sabemos que a grande maioria, né, viu pela mídia, hoje em dia, essa mídia, toda são totalmente contrária a Israel. Então, vão ficar a seguir, né, com essa visão, com essa teoria, né, com essas afirmações de que o culpado de tudo isso é Israel. Ou seja, nós vivemos num período de inversão de valores, né, onde aquele que é atacado não pode nem se defender, ou que, quando se defende, torna-se culpado. Bom, mas por quê? Porque tudo que Israel fizer, na visão de muitos, ele vai estar. Não importa. Mas por quê? Porque Israel sabe que é o povo de Deus. E o que está por trás disso, na verdade, é justamente isso. Acho que é porque o mundo, ele é contrário às coisas de Deus. E nós vamos ver isso, a própria Bíblia sempre mostra muito isso, de forma muito clara, né, que os valores do mundo são contrários às coisas de Deus. Tiago, ele chega mencionando no capítulo 4 de Tiago, no versículo 4, quando ele fala daqueles, né, que têm um compromisso com Cristo, né, aqueles que têm compromisso com a igreja de Cristo e continuam envolvidos, se envolve com as coisas do mundo, chama de adúlteros. E ele diz: olha, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todos aqueles que se fazem amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Não existe, né, essa inimizade, né, entre o mundo, né, e Deus, as coisas do mundo e as coisas de Deus. E o homem sem Deus, essas nações que não seguem em compromisso as coisas de Deus, não está totalmente sempre contrário às coisas de Deus. Se contrário a Israel, como você é tudo aquilo que for, né, ligado a Deus. Então, vamos ver que nesse tempo, né, a Bíblia mostra isso, que nesses últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria, né, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus, no capítulo 24, verso 12, Jesus traz essa verdade. E é o que nós estamos vivendo hoje, é o que nós estamos vivendo hoje, justamente por um momento, né, de uma forma muito elevada, cada vez mais, da iniquidade, e o homem cada vez se afastando mais de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo de transição. Não é que o mundo vai, mas o mundo da forma que nós conhecemos, né, os valores atuais estão tentando espelhar, tem a Agenda 2030, tem isso, tem aquilo, mas nada disso vai ficar, porque tudo aqui é tudo contrário aos planos de Deus, aos projetos de Deus. E nós sabemos que Jesus, ele vem para reinar. Nós, como igreja, aguardamos ele vir buscar primeiramente a igreja, mas Deus tem um projeto, um compromisso, né, de vir à terra para julgar Israel, livrar Israel, julgar e julgar as nações e implantar seu reino lineal,
que, apesar de alguns não crerem, alguns, né, não terem essa visão, mas é a Bíblia. E nós estamos vendo já praticamente as coisas tudo se encaixando, as profecias se encaixando, nós estamos vendo, olha, sempre nós estamos atentos. Estamos atentos ao que está acontecendo, porque está tudo se cumprindo. E não é tempo de nós ficarmos dispersos. É tempo de nós olharmos para a figueira, olharmos para Israel, olharmos para as outras nações, inclusive nós, que somos brasileiros, olhar para o nosso país, né? Que não vou nem falar dos problemas internos que nós estamos vivendo, né? Como que a violência e outras coisas têm explodido na nossa nação, a situação toda que nós estamos vivendo aí, mas a oposição, né, dos nossos governantes em relação à causa de Israel. Que lado? E o Brasil está ficando. Então são coisas que nós precisamos orar muito, pedir misericórdia de Deus, clamar como era mesmo para que Ele venha nos buscar, né? E Deus diz que Ele não nos reservou para a ira, né? Ele, o projeto de Deus, tirar a igreja, e tem que tratar quando vier o tempo da tribulação, quando vier esses tempos difíceis, a igreja não vai estar aqui. Ele vai tirar a igreja, quando a igreja voltar, a gente vai ver no final, né, no final da guerra do Armagedon, que não tem nada a ver com essa guerra. Alguns tentam apontar que essa guerra, né, tentar fazer uma vinculação dessa guerra atual com Israel, com Hamas, com a profecia de Ezequiel 38 e 39, né, de guerra de Gog e Magog, mas não vejo o fato das formas com que as coisas estão correndo não bate com o que está em Ezequiel 38 e 39. Mas isto eu creio que, mesmo que, até porque alguns já vê uma escalada mundial para esse conflito, para essa guerra atual. E Ezequiel 38 e 39 não fala em conflito mundial. Tem um grupo para mostrar uma coalizão de nações, né, que está aqui explícita quais são essas nações. Nós estamos vendo, inclusive, agora, algumas dessas nações realmente estão muito ativas nessa guerra, e eles sempre tiveram muito contrário a Israel. Mas nós estamos vendo muitas nações ali muito envolvidas nesse conflito agora. Mas, e essa guerra, ela tem a motivação não é a mesma de Ezequiel 38 e 39, porque tem alguma coisa parecida, sim, mas não é especificamente aquilo que está em Ezequiel 38 e 39, né? A motivação daquela guerra de Magog, e a forma com que o livramento de Deus se dá ali, ainda não é. Ele, por exemplo, já não teve nem como ajuda de ninguém como por enquanto, agora já está tendo. Agora, nesse momento, tem ainda Estados Unidos, né? E algumas outras nações estão dando algum tipo de apoio, pelo menos no princípio, né? Mas, ou seja, não é bem o que está. Eu creio que possa vir um conflito até maior agora, e pode passar, e quando tiver aparentemente tudo tiver calmo, poderá surgir sim o Gog e Magog, e que também vai ser resolvido, aí sim, de uma forma milagrosa, né? E Deus vai agir. E após isso, vai ser revelado o iníquo.
Às vezes está acontecendo muito rápido. Às vezes a gente olha assim e pensa, isso vai levar tempo. Não, as coisas não estão acontecendo muito rápido, né? E isso tudo pode acontecer. Ainda estamos no mês de outubro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas tudo isso, né, muitas dessas coisas, até o final desse ano ainda muita coisa pode acontecer. No início do ano que vem, muita coisa pode acontecer. E sabemos que até 2030 muita coisa vai acontecer. E o que nós precisamos é buscar muito de Deus, misericórdia, continuar pregando o Evangelho, continuar enviando, né, a salvação, porque para isso nós fomos chamados, né? Nós estamos aqui para isso, nós somos embaixadores de Cristo, conforme a registrada em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18. E nós temos que seguir o ID. O ID que nós vemos em Mateus 28, versículo 19, em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Esse é o papel da igreja. Tá? Enquanto nós estivermos aqui, anunciando o Evangelho, sabendo que o arrebatamento é iminente, e a qualquer momento Jesus vem, a qualquer momento. A única coisa que nós temos que estar atentos também é, apesar dele ser iminente, nós cremos, pela nossa visão bíblica, tá? De que ele vem antes, né, da tribulação. Ele vem antes da manifestação do inimigo. E segundo, inclusive, Paulo escreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o anticristo não tem como se manifestar enquanto o Espírito Santo de Deus estiver atuando. Sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele como Deus, ele vai estar sempre, ele é onipresente, ele vai estar sempre em todos os lugares. Mas o ministério dele, a habitação, a forma com que ele atua hoje, ele atua na igreja. Então ele habita na igreja. Então ele vai sair, levar a igreja, né? E quando a igreja foi tirada, aí o homem do pecado se manifesta. E está tudo, já praticamente tudo pronto. Então nós temos que estar dentro a tudo isso, para que Deus possa nos iluminar, nos guardar e nós possamos, né, estar atentos, olhando sempre, primeiramente, para a figueira e para todas as árvores. Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde Israel, guarde o seu povo, tá? Que o guarda de Israel esteja sempre à frente ali de todos os combates. Ele não perde batalha. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.